Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre os filmes que estão rolando ainda no Festival do Rio, tá? E hoje eu quero trazer um documentário provavelmente austríaco, tá? Aqui, deixa eu olhar minha colinha aqui, deixa eu olhar o título direitinho, que é intitulado Por Trás das Manchetes, Além dos Panama Papers, tá? Do que se trata esse documentário? Esse documentário se trata de um jornal, né, austríaco, né, de um jornal da Áustria ou da Alemanha, um negócio assim, tá? E esse jornal, ele faz jornalismo investigativo, né? Os repórteres, né, desse jornal têm uma visão bem crítica sobre como o grande público está vendo a imprensa, né, que existe hoje, né, quando a imprensa faz uma mídia investigativa, você tem uma mídia investigativa na imprensa que vai denunciar escândalos, essa coisa toda, né? A maioria das pessoas está vendo isso como a imprensa ali tentando distorcer os fatos, começando a falar mentiras para derrubar os outros, coisa e tal. E aí isso seria um argumento, inclusive, para restringir a liberdade de imprensa. Quer dizer, é bem dentro daquela corrente que a gente fala, da expansão da extrema-direita pelo mundo, né? Daquela coisa toda de você tentar amordaçar as pessoas, né? De você tentar censurar as pessoas, e aí a imprensa, que precisa de uma liberdade para poder trabalhar, ela acaba tendo que lutar contra isso. E aí vamos ter dois jornalistas, né, dessa imprensa alemã e dessa imprensa do sul da Alemanha, austríaca, acho que é alemã, tá? Que vão começar a fazer um jornalismo investigativo. Algumas coisas acabam dando certo, outras não. E aí, por exemplo, tem um caso de uma blogueira de Malta, que é a principal jornalista de Malta, que acaba sendo assassinada depois das denúncias que ela faz, né? E aí eles começaram a tentar investigar para ver quem matou ela ou não, né? Quem mandou matar ela ou quem não mandou matar. Vai começar a se falar também da presença de espiões iranianos pegando tecnologia daqui, dali, aquele negócio todo. Eles vão investigando e surge um escândalo, né, no próprio governo austríaco, né? Vai ter um vídeo com uma câmera escondida que vai mostrar algumas tramóias que o vice-primeiro-ministro da Áustria estava fazendo, tá? E se essas notícias fossem veiculadas como foram, né, elas iam acabar provocando não só a demissão do primeiro-ministro da Áustria, a renúncia do vice-primeiro-ministro da Áustria, como também a do próprio primeiro-ministro da Áustria e de todo o seu gabinete. Né? Então foi meio que um Watergate austríaco aí que acabou acontecendo. Né? Agora, o grande detalhe é o seguinte: como é que esses jornalistas vão veicular essa notícia que é altamente bombástica, que é altamente um escândalo, né? E eles precisam veicular isso de uma forma que eles consigam se preservar, né, dos praticamente certos contra-ataques que eles vão sofrer, né, no caso, né, por parte dessa elite que está no poder, dessa elite poderosa que está no poder, que vai tentar ferrar eles na justiça de qualquer jeito. E aí eles precisam fazer toda uma discussão altamente meticulosa de como essa coisa vai ser veiculada, o que eles vão ter que fazer no caso de um eventual processo, como eles vão se defender. Então tudo isso é pensado de forma prévia, com muita cautela, tá? Com muita discussão, e o filme justamente mostra isso, né? O documentário mostra. O grande negócio do documentário não é nem o escândalo em si, o grande negócio do documentário é o trabalho minucioso que os jornalistas fazem para poderem se sentir seguros o suficiente para veicular uma notícia bombástica dessas, né? E eles poderem se preservar. Então, existe toda uma conversa, existe toda uma coisa que é feita de uma forma meticulosamente calculada previamente, tá? Não é na base do oba-oba, não. Né? Não é na base do, vamos jogar lá, coisa e tal. Então, você precisa realmente tomar um certo cuidado na hora que você vai veicular uma notícia dessas, o que deixava, né, os próprios
repórteres, né, os próprios jornalistas que iam fazer essa denúncia, né, no estado de tensão permanente, né. Então é muito interessante esse documentário. Esse documentário deve ser uma coisa muito interessante para estudantes de jornalismo, né, para as pessoas que depois vão trabalhar em jornais, né, e podem ver esse exemplo aí para poder refletir um pouco como vai ser a carreira profissional, ou os próprios jornalistas, né, que já se encontram de repente numa situação dessas, né? Então esse documentário deve ser muito mais interessante para quem faz jornalismo, quem está na coisa do jornalismo, do que para um espectador comum de cinema, entendeu? Ele acaba sendo um pouco cansativo, né, para o espectador comum de cinema, mas ao mesmo tempo é uma curiosidade muito instigante, né, porque realmente você vê o que é um trabalho profissional de mídia, né, no caso, né, de como eles têm que veicular uma notícia que é verdadeira, né, sem serem taxados de fake news, por exemplo, né? Então essa é uma outra discussão que aparece no filme também, além das táticas de defesa, né, do ponto de vista jurídico, num caso de um ataque que vai acontecer, né, por parte de quem está sendo denunciado, no caso, né? E aí o filme termina justamente dizendo, né, que eles veicularam a notícia, que eles sofreram esses ataques de estarem violando uma série de coisas, mas que eles acabaram sendo absolvidos até por esse cálculo meticuloso de tudo isso, e que a veiculação da notícia acabou provocando a queda de todo o gabinete da Áustria por causa dessa veiculação aí, desse caso aí de corrupção, desse caso de abuso de poder aí que acabou acontecendo, tá? Então vale a pena, gente. Eu achei que valeu a pena, apesar de ser um pouco cansativo, apesar de ser a gente ter que se prestar muita atenção nos diálogos, coisa e tal. Eu achei que valeu a pena, sabe? Foi uma opção que eu acabei fazendo. Não foi dos melhores filmes que eu vi até agora, mas acabou sendo uma opção interessante, tá? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.